Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Manos da Bola, episódio 032, tendo a honra e o privilégio de receber hoje uma lenda do futebol brasileiro, o Edinho, ídolo da torcida tricolor, 3 Copas do Mundo, capitão na Copa de 86, com passagens por Udinese, Flamengo, Grêmio. Seja muito bem-vindo aos Manos da Bola, Edinho. Para mim é um prazer aqui estar com vocês aqui, Felipe, Simone, né? E vamos falar de futebol, que é sempre bom. Você falou de 3 Copas do Mundo, mas esqueceu de uma Olimpíada também, né? Ih, rapaz, já peguei aí. Olimpíada, exatamente. Olimpíada é porque eu falo sempre, gosto de exaltar a Olimpíada, porque foi um momento muito importante da minha vida, foi lá no início, né? E foi uma competição assim muito bacana, que eu tenho com uma recordação muito, muito pura, muito amadora também, porque na época era praticamente a competição de amador, né? Olimpíada é um evento que qualquer atleta sonha em participar. Principalmente antigamente, né? Antigamente era um sonho de todo atleta, né? É um planeta que engloba todos os esportes ali, né? Num único momento, e né? Você vê todo mundo ali, né? Todos os esportes, como você falou. E eu tive a honra de ter participado da última Olimpíada amadora, verdadeira amadora, onde todos os atletas ficavam dentro da Vila Olímpica, né? Hoje já está meio que liberado, tem profissionais, e no futebol tem até jogadores com mais idade que podem jogar, 3, 4 jogadores, assim, já tem outras exigências também. Exato. Então, essa Olimpíada foi muito importante para mim, guardo com muito carinho, com muito orgulho. 3 Copas do Mundo e uma Olimpíada. É isso aí. Seja muito bem-vindo, Edinho. Uma honra recebê-lo aqui, conhecer mais da sua brilhante trajetória. Então é isso, galera. Fica conectado com a gente. Coloca aí, fica ligadinho, porque hoje tem muita resenha boa e histórica. Se preparem. E aí, Edinho, para a gente dar início, conta um pouco como é que você se apaixonou pelo futebol, o início da sua trajetória ali. Quando o menino ainda chegando no Fluminense, você imaginava que ia se tornar um dos grandes ídolos do clube? Como é que você se apaixonou pelo futebol? Como é que surgiu? O futebol é paixão do brasileiro, né? E minha, quando garoto, ainda mais naquela época, nós tínhamos poucas opções de brincadeira, né? Então, era jogar futebol. E na verdade, no momento que eu realmente entendi que era aquilo que eu queria, que era ser jogador de futebol, foi quando eu morava em Copacabana, morava na Princesa Isabel, e ali no Leme, e a seleção de 70, eu tinha 15 anos, já estava no Fluminense, quando foi campeã, os jogadores chegaram no Brasil e no Rio de Janeiro, e vieram no desfilando pelas ruas do Rio de Janeiro, e chegaram na Princesa Isabel, que era onde eles ficariam num hotel. Então tinha aquela multidão esperando todos os jogadores, e logicamente a delegação da seleção brasileira, e eu era um deles que estava lá com 15 anos de idade, já no Fluminense, mas não tinha muita noção, eu era apaixonado por jogar futebol, e gostava de jogar futebol. E ali, quando eu vi aqueles jogadores chegando, né, eu realmente falei, poxa, é isso que eu quero ser como esses aí. Então, ali que eu vi que realmente eu queria ser, e estava no caminho certo, porque eu já estava no Fluminense, né, que eu queria ser jogador de futebol. Ali aflorou o sonho onde você falou, caramba... Eu quero aquilo ali, eu quero me aquilo imagino ali. Um dia, né, no lugar deles, jogando uma Copa do Mundo, né? E quando você chegou ali no Fluminense, você imaginava que ia se tornar um dos grandes ídolos do clube? Como é que foi esse início na trajetória ali no Tricolor? Na verdade, a gente nunca imagina, né? As coisas vão acontecendo. Eu comecei no Fluminense, fiz um teste, uma peneira, e passei logo de cara na peneira e fui convidado, logicamente selecionado, para jogar com o grupo já efetivado nos Dentes de Leite, que era numa quarta-feira à noite. E cheguei na quarta-feira à noite, também logo no início, já passei logo para titular, que é muito difícil, né? Você pega um grupo fechado, e já fui logo titular, e você tem noção, né, que você... Entendeu? Não é ruim, você tem certas qualidades. E foi assim meu início lá no Fluminense. Passou ali aquela
famosa, né, e tradicional peneira, que hoje em dia tem outros modelos, o futebol mudou bastante. Tem muitos, como se fala mesmo, muitos observadores, né, que em vez de ter peneira, vai lá e pega o jogador. A peneira vai até o atleta, né? A peneira vai até o atleta. Verdade. E aqui, né, a gente dando um gancho justamente nessa parte aí da base, né, que é o início ali de tudo, como você avalia o processo de formação das categorias de base do futebol brasileiro e a gente segue produzindo os grandes craques e também potencializando da melhor forma? Eu acho o seguinte, é lógico que a gente não pode ser tão saudosista, né? Porque tudo mudou, a vida mudou em todos os sentidos, tudo é mais acessível para todo mundo, né? E claro que a gente, se eu olhar e fizer uma comparação do que se fazia, do que era feito antigamente, a gente sabe que as coisas mudaram muito e a gente teria mais críticas do que elogios nesse momento. Mas a gente sabe que é assim, né? Muitos profissionais e professores entraram, porque outros quesitos também entraram no futebol, e eu não quero ser tão crítico, mas é claro que na formação, antigamente, né, você tinha muitos ex-jogadores, né, ex-jogadores que direcionavam mais para a parte técnica dos garotos, né? E consertavam e orientavam mais a parte técnica. Então, o objetivo mais era você ter o diferencial técnico, e é o que sempre foi o diferencial do brasileiro. Sim. Hoje a gente já não vê tanto isso. A gente vê muitos professores, professores técnicos mais jovens e que não tiveram experiência, né? Não só como jogador, como também não tiveram experiência, não foram jogador, não tiveram experiência de serem orientados por profissionais capacitados para isso, né? Então, eu vejo isso com uma dificuldade muito grande dos nossos jogadores desenvolverem a técnica e hoje em dia estão priorizando mais a parte tática, né? Física, né? Parte tática, parte física. A parte física é sempre muito importante, né? Mas a parte tática não é o nosso diferencial. Então, a gente está copiando um futebol que não ganhou tanto e abrindo mão de um futebol que ganhou tudo. Ou seja, nós estamos pentacampeões usando o quê? Usando o que a gente tem de melhor, né? Que é o quê? A nossa irreverência, um pouco de irresponsabilidade, que é o nosso diferencial, né? O improviso, a alegria. Onde eu joguei fora há 5 anos, como você falou, eu sei que eles estão ainda, né, ou estavam também, tentando copiar o brasileiro. E por quê? E vieram aqui, muitos vieram aqui, nós fomos cobaia lá no Fluminense, eu fui cobaia nos alemães, querer saber por que o brasileiro tem tanta ginga, né? E eles não têm isso. eles obtiveram isso e nós estamos esquecendo esse tipo. Então, inclusive, culturalmente, a gente não até no cognitivo, não tem nem capacidade para entender tantas orientações, principalmente táticas, né, num garoto mais jovem. Outro dia eu estava vendo um jogo de sub-15, né, sub-15, eu vi o professor lá, o treinador, que se chama professor, né, com aquele campinho, quadro tático, tático, e orientando o garoto de 15 anos de idade. Ou seja, é difícil. Então, eu acho que esquecendo, eu que tive como treinador, ou treinadores, muitos ex-jogadores, que me orientaram bastante, então a gente tem uma noção, quer dizer, claro que a gente sabe, quero ser humilde, noção não, a gente sabe como tem que fazer, né, alguns gestos técnicos, e a gente vê nesses jogos e nos treinamentos, passando desapercebido alguns gestos técnicos que eles estão fazendo erradamente, né, e ninguém corrige. E se preocupa muito em posicionamento, em parte tática, de esquema tático, e esquece o que é o principal, que é o nosso diferencial, que é justamente isso. E você citou, de fato, Edinho, hoje, se você for visualizar nas categorias de base dos principais clubes do Brasil, né, a gente acompanha também,
É raro você ver um ex-atleta, às vezes já com uma vivência, com uma experiência, como tinha na sua época, às vezes, um ex-jogador que naquele momento já estava com 50, 60 anos, ali participando da formação, direcionando, fazendo essas correções de gestuais técnicos, né, de tomada de decisão. Eu, de fato, hoje presencio poucos ex-jogadores, ainda mais já que estejam aí na casa dos 50, 60, com uma certa experiência, né, essa vivência, para direcionar os meninos. São muitos treinadores jovens, a comissão, muitas pessoas jovens, nada contra, obviamente, até porque tem espaço para todo mundo, mas, de fato, é de extrema importância ter essa vivência de quem teve dentro do campo, né, para direcionar os meninos. E, inclusive, esses jovens treinadores iriam também aprender, né, com esses ex-jogadores, que logicamente não são todos que têm essa capacidade, né, de repassar o ensinamento que foi feito quando jovem, né, não são todos, e eu acho que seria importante justamente para isso, para você qualificar os profissionais mais jovens que estão estudando, que acho bacana isso, né, apesar de ter muita crítica da CBF, né, no curso da CBF, que eu fiz também, né, e fui reprovado na primeira prova, e pediram para eu refazer, e é muito bacana, né? Muito bacana. Ou seja, qual é o critério que se usou para não me reprovar? Minha nota foi mais baixa e mandaram eu refazer. Não consegui entender o critério, mas tudo beleza, né? Tem que fazer, tem que passar, tem que se pagar aquele curso. Mas eu acho que seria importante no próprio curso você ter gente para qualificar, né, esses profissionais mais jovens, inclusive para mostrar as experiências, né, dos campeonatos, as dificuldades em partidas de futebol, como é que eles agiram em certos momentos, ou você está perdendo um jogo de 2-0, ou você está ganhando um jogo de 3-0 e tem um jogador expulso. Ou seja, essa experiência de ex-treinadores ou de treinadores que já passaram com vivência, eu acho que seria de suma importância você agregar essa experiência, esses momentos no curso da CBF, e que não tem isso. Não tem isso. Eu tenho visto aí muitos jovens, né, que chegam lá e é muita teoria, né? Muita teoria, né, que eles sabem, né, eles são... tem todo hoje na internet, tem todo o material, eles estudam, eles estão lendo, estão olhando todos esses treinadores, mas uma coisa é você estudar, uma coisa é você praticar. Então, seria para agregar esses estudos, né, você poderia ter a prática, né, a experiência de alguém que já viveu ou vivenciou, para você colocar no curso também e fazer questionamentos, né? Perguntas, e justamente para você obter respostas, para que na hora que vai acontecer, com certeza, né? Você saber como sair de certas situações. Claro que algumas vezes vai dar certo, né? E outras vezes não vai, mas isso é experiência que o treinador mais jovem vai adquirindo durante a sua carreira. Exatamente, não tem uma cartilha pronta, mas tem diversas experiências que pessoas, né, que tiveram já essa vivência podem estar compartilhando, e não ser só aulas de muita teoria, mas de trocas de vivências práticas, né, de situações, de questões situacionais que acontecem dentro do jogo, até mesmo fora de campo, em questão até no vestiário, em questão de gestão, em gerir uma equipe, em gerir um time, porque hoje em dia é aquilo, até para a parte técnica, muitos técnicos são bons professores, sabem muito da técnica, até mesmo da teoria, da tática, mas não tem a questão da gestão de um grupo, né? A gente vê que às vezes em clubes grandes o técnico é muito bom, sabe, mas não tem o poder de liderança, não traz a equipe para si. Se um técnico ele não tem esse poder de liderança e de gestão, automaticamente aquele poder que ele pode ter até um grande elenco e também ser um bom técnico, mas ele não vai conseguir usufruir de tudo isso. Então, é muito importante também, isso aí falando da parte mais técnica agora, o técnico ter esse poder de gestão, saber gerir um time, trazendo para si também, fazendo o time acreditar naquela proposta que ele tem para oferecer. Que se o time ele acredita na proposta que o técnico tem, ele vai viver aquilo, ele vai jogar junto, né? E às vezes a gente vê
que nem todo time joga junto com o técnico, né? Às vezes tem essa falta de equilíbrio, essa divisão. E isso, né, infelizmente, não é bom porque acaba que o time que perde, né? Como um todo. E essa questão realmente que você falou dos cursos da CBF serem mais práticos, né, do que teóricos, isso é muito importante. E também ter essa questão do compartilhamento de experiências. Isso é bem importante, realmente. Principalmente para brasileiro, né? E você usa muito o que vem lá de fora. Porque lá fora e eu joguei lá fora, você não tem muito aquele negócio de treinador ficar muito perto de jogador, porque o jogador sabe o que tem que fazer. Os jogadores, eles são profissionais, eles já vêm de uma cultura nessa direção. E o brasileiro não, o brasileiro precisa o quê? Precisa de um pouco de carinho, precisa de uma motivação, talvez, né? É um grupo heterogêneo, você tem que entender, às vezes, os problemas dos jogadores para você criar uma empatia com o grupo. Né? E a gente vê, eu estou no meio, né? A gente vê, às vezes, os treinadores dando pouca importância a esse tipo de situação. Falando agora um pouquinho, né, sobre seleção brasileira, né, Edinho? Você disputou 3 Copas do Mundo, que é para poucos, né? 78, 82, 86. Fato para você. Você sabe quantos jogadores brasileiros jogaram 3 Copas do Mundo ou 4 Copas do Mundo? Pouquíssimos, Cafu... Não, mas 3 ou 4 Copas do Mundo. Quantos exatamente, não sei. Mas aí são 33 jogadores 33. que jogaram 3 ou 4 Copas do Mundo. Ou seja... É um seleto grupo, exatamente, né? Verdade. E qual dessas Copas do Mundo foi mais marcante para você? 78, 82, 86 e 86 você foi capitão, né? Teve esse privilégio. Fala um pouquinho sobre essas Copas. Copa do Mundo é sempre ainda mais para brasileiro, para Brasil, que é pentacampeão. Na época nós éramos tricampeões, né? É sempre favorito o time, né? Então, e você com tantos jogadores aqui no Brasil que são selecionáveis, né? E você entrar num grupo de 22, 18 jogadores, 20, 21, 23, né? Já é um motivo de orgulho e satisfação, né? Ainda mais três Copas do Mundo, né? Então, quer dizer, para mim sempre foi uma coisa muito bacana. 78, eu entrei de lateral esquerdo, né? Fui convocado de lateral esquerdo, que não era a minha posição, apesar de saber jogar naquela posição. E saí da Copa do Mundo como reserva, porque nós tivemos vários problemas. E depois fui convocado de novo em 82, já na minha posição. Tele, né? Tele, e em 78 nós fomos terceiro no Mundial. Aquela Copa lá da polêmica da Argentina, exatamente, né? E depois foi 82, fomos classificados pela Itália. E voltei em 86 já como capitão. Então, as 3 Copas do Mundo, sempre muito importante, mas às vezes é decepcionante também, né? Sim. Porque a gente saiu, infelizmente, a nossa geração não conseguiu dar essa satisfação, né, de ser campeão, apesar de ter tido uma geração ótima, né? A gente está vendo aí essa sensacional, geração. né? Uma então, geração não, de mas ouro, né? infelizmente esse grupo aí não conseguiu trazer o título para cá, porque também tem os problemas da competição curta, que você tem que entender bem a competição, e às vezes um gol, um pênalti não marcado, ou um pênalti perdido. Um detalhe, né? Um detalhe que te traz para casa. E 82, essa geração que para muitos é a maior seleção da história, né, do Brasil, né, acaba tendo aquele jogo com a Itália, os gols do Paulo Rossi. Como é que era o bastidor desse grupo? Era um grupo unido? Como é que era o Tele ali na gestão, com tantos craques para conseguir montar uma equipe, enfim, que era super favorita ao título? O time teve uma preparação muito longa, né? Nós ficamos muito tempo juntos. Era uma seleção que nós sabíamos mais ou menos quem eram os titulares e quem eram os reservas. Mas eu, que já tinha disputado uma Copa do Mundo, eu sabia que na Copa do Mundo, na competição, tudo pode acontecer.
porque às vezes você inicia a competição com um time e termina com outro. E a gente tem essa experiência aí durante todas essas competições que o Brasil disputou e que ganhou. Começa com um time e termina com outro. Então, nós tínhamos um time base, né? E era um time muito bom, jogadores muito bons também, porque 22 jogadores melhores do Brasil, todos são bons, todos podem jogar, tanto os reservas como... E eu sempre tentei me preparar ao máximo para, na hora que tivesse a oportunidade, eu me mostrar presente. Claro que eu nunca fiquei satisfeito, mas nunca também fiz nada para jogar, né? Ou seja, para cobrar do treinador. E quer dizer, o time era isso, era unido, não tinha nenhum tipo de problema. Problemas normais, né? Do dia a dia. Mas o time... O que aconteceu na Copa, na minha visão, na Copa de 82, naquele jogo, depois do jogo contra a Escócia, que nós ganhamos o jogo de 4-1, e já estávamos classificados, né? Depois do jogo, o Tele Santana, nas entrevistas, ele deixou passar, né, entre linhas ali, que ele talvez colocasse alguns jogadores para jogar, alguns reservas, e que eu acho que tem que ser. Eu depois, como treinador, eu acho que teria que ser isso. Por quê? Alguns jogadores estavam sendo muito criticados e você daria um repouso para eles, uma competição curta, né? Curta e desgastante. Você dava um respiro para eles, um descanso para alguns, né? Não precisava ser todos, e depois você voltava com eles mais fortes. Ou não. E oportunizava os que estão ali ou querendo não, jogar. Ou não. Você teria oportunidade, como treinador, de ver um outro jogador na competição, dar oportunidade, porque são 22 jogadores, todos os jogadores têm condições de jogar. Você daria oportunidade, descansavam talvez 2 ou 3 que talvez estivessem sendo criticados, ou injustamente ou justamente, isso não importa agora, mas ele deveria dar chance. Então, ele deixou transparecer isso. Só que, quando o jornalista entrevistou o Tele Santana, e ele deixou escapar isso, esses mesmos jornalistas foram nos jogadores. Só que os jogadores também não querem sair. Tem isso. Eles estão no direito deles, né? Uns querem ser artilheiros, outros não querem dar oportunidade, porque são 22 jogadores que podem jogar, e não querem dar chance para ninguém. Eles também estão no direito deles. Só que, quando os jogadores deram essa resposta, os jogadores, os reservas, né, que o time era unido, mas aí o jogador falou, então agora era a oportunidade da gente jogar pelo menos um jogo numa Copa do Mundo, né, e vamos ver o que o Tele Santana vai fazer. Aí já se criou-se ali... Aí já se criou aquela expectativa, um clima, entendeu? Porque, entendeu? Todo mundo quer jogar, e era a oportunidade de jogar. Ou seja, se o grupo é unido, todo mundo torcendo para os jogadores que estão jogando, então agora é o inverso. Acabou revertendo, né? Vamos fazer o inverso. Vocês que estão jogando, agora receberam nossa força, agora vocês vão dar força também para quem tem que jogar, quem não teve a oportunidade de jogar. Só que aí acontece, o Tele Santana voltou com os mesmos jogadores. Aí, entendeu? Aí criou aqui... Aí criou um mal-estar, né? Mal-estar, não tivemos problema, mas ninguém ficou satisfeito. Eu não fiquei satisfeito. E muitos não ficaram satisfeitos, né? Mas também não teve nenhum tipo de problema. Só que a energia já não era mais a mesma. Não é que estava torcendo contra, mas a energia não era mais a mesma, né? Então, isso é a minha visão. Como reserva, eu tive acesso a isso. Os reservas estavam com a gente lá, entendeu? Então, não é também porque nós perdemos da Itália, mas a energia não era mais a mesma. E só para concluir essa etapa das 3 Copas do Mundo, 86 ali, aquele jogo contra a França, né? Tem o pênalti perdido pelo Zico e a seleção dominou o jogo, né? Criou várias oportunidades e acaba saindo nos pênaltis ali. Como é que foi o bastidor, assim, dessa última Copa disputada aí em 86, no México, né? No México, é. Bastidor, depois de uma derrota, é terrível, né? Porque a sensação que tem é que você perdeu a Copa, né? Nós não chegamos nem perto da semifinal. Nós saímos antes. Foi nas quartas. Nas quartas, né?
E também em 78, mesma coisa. A gente perdeu na semifinal, né? A gente não classificou e jogamos depois contra a Itália. Ou seja, a sensação é sempre que se perdeu a Copa do Mundo. Tu sai daqui com todo mundo naquela expectativa de ganhar, uma Copa que o Brasil é sempre favorito, e quando você perde, você fica uma decepção muito grande. E a última, então, que a gente tomou só um gol na Copa do Mundo, que foi para a França, e jogamos bem, né, no jogo, perdemos, tinha oportunidade, perdemos um pênalti, né? Isso. Ou seja, perdemos um gol com Sócrates também debaixo do gol. Enfim, saí totalmente decepcionado. É como você bem colocou, né? Copa do Mundo são detalhes, né? Uma situação ali que você tem uma desatenção, toma um gol, você é eliminado. Até fazendo um comparativo, o último título da seleção, o Penta, em 2002, a seleção venceu todos os jogos da Copa, só que teve um jogo nas quartas de finais contra a Inglaterra, que a Inglaterra sai ganhando o jogo com o gol do Owen, onde o Lúcio vai dominar uma bola, tranquilo, escapa, ele erra o domínio ali e o Owen faz o gol. Se aquele jogo termina 1-0 em Inglaterra com uma falha do Lúcio, né, que poderia ter acontecido, iam falar, pô, a seleção de 2002 não valeu nada, pô, aí ó, todo mundo com o Ronaldo, o Rivaldo, mas aí conseguiu virar o jogo, reverteu, mereceu ser campeão, mas aquele detalhe poderia ter feito a seleção ter sido eliminada. Então, às vezes são detalhes positivos que fazem você ser campeão e outros coisas que você passa Exatamente, e ser julgado por um erro, não pelo todo que apresentou em conjunto, né? Infelizmente, a mídia também, a torcida, a população como um todo avalia muito mais pelo erro, mas o não futebol, deu... o futebol é isso, né? Infelizmente é, mas, né, como um todo, a gente, né, tem que estar avaliando todo o propósito. E aqui, concluindo, falando mais de seleção, né, agora da atual, qual é a sua expectativa, né, sobre o preparo, né, da seleção atual para a próxima Copa do Mundo e a sua visão sobre, pela primeira vez, né, a seleção está sobre um comando de um técnico estrangeiro e no nível do Ancelotti, né? Eu vejo o seguinte, o Ancelotti, ele tem a experiência, né, apesar de nunca ter dirigido uma seleção. E o questionamento também é esse, por que ele está dirigindo nossa seleção e ele nunca foi chamado para dirigir a seleção da Itália, né? Ou outras seleções. Europeias talvez. Ali, né? Exatamente, né? E eu sempre achei que o Brasil ser treinado por um treinador de fora não era de todo ruim. Por quê? Porque todos esses jogadores estão jogando fora. Talvez a minha crítica é em cima que você tem 4 anos para você criar uma identidade de jogadores, né, titulares, que o torcedor sabe mais ou menos quem são os jogadores. E hoje a gente não tem isso. Hoje a gente não tem um lateral, a gente não tem 2 laterais, a gente não tem o zagueiro, estão questionando agora do Thiago Silva voltar, retornar. Que eu acho que está jogando muito bem, Thiago Silva, né? Está voando, né? Está voando, mas o nível é muito baixo o nosso, né? Você vê o último jogo agora contra o Bahia, o Thiago Silva jogou muito, inclusive fez o gol, mas você vê que o nível é muito baixo. E numa Copa do Mundo, que são os melhores do mundo, né, em todas as seleções, é muito mais intenso, né? E tanto é que ele voltou da Inglaterra também por causa disso, né? Porque lá ele já não conseguia acompanhar, apesar de ser o Thiago Silva, né? Sim. Então, eu acho que não é interessante. E você vê os outros jogadores, nós colocamos agora o que era do Fluminense, era o Pedro... O João Pedro. Centroavante. João Pedro jogou 2 partidas Ou seja, como é que você pode avaliar? Está iniciando na seleção. Você está iniciando, então você tem que ter um processo numa seleção brasileira. E você não pode chegar e colocar... Você não sabe como é que o garoto vai reagir. Aí, só porque ele fez 2 gols contra o Fluminense e contra o Flamengo, não sei, lá no Mundial. Não é assim. Não é assim que se avalia um jogador de seleção brasileira, com tanta responsabilidade e com tanta história, né? Então, quer dizer, tem muitos jogadores que estão sendo chamados pela primeira vez. Acho que o zagueiro também, que eu vi pouco jogo.
Tem um zagueiro também. Alexander, eu acho. Né? É a primeira vez que veio, ou a segunda, não sei. É muito pouco, Nós tivemos 4 anos e não conseguimos preparar a equipe. Então, agora que deve vir a convocação para a Copa do Mundo para o ano que vem, e sem uma preparação adequada. Você vai fazer amistosos? Amistoso é amistoso. Não tem, diferente. É diferente. Então, eu vejo com muita, como se diz, não vejo com tanto otimismo, não. Apesar de ser a seleção brasileira, né? Seleção brasileira com jogadores de seleção brasileira. A gente não sabe se esses jogadores são de seleção brasileira. Que estejam ali adaptados. Isso aí. Hoje, qualquer jogador que faça 2 gols na Europa, você chama, você convoca. Então, eu tenho, por ter participado, né, desse processo, todo esse processo, porque eu também, quando eu fui para a seleção brasileira convocado, você tem que saber, na hora de vestir a camisa, ela te incomoda um pouco. Pesa, né? Ela te incomoda um pouco, entendeu? Inclusive, eu nunca consegui, isso agora até abrindo meu coração, eu nunca consegui jogar o meu futebol que eu jogava no clube, na seleção. Por quê? Porque o que eu fazia no clube era uma coisa que a seleção não precisava daquilo tudo que eu fazia. Então, eu tinha que me limitar a fazer só o que pedia a seleção. Porque eu atacava. Pô, você não precisa atacar. Você tem jogadores para fazer isso. Você tem que cuidar da defesa. Né? Então, você tem que entender todo o ambiente E outra coisa, é o Brasil inteiro. E muitos jogadores aqui saíram muito cedo daqui. Não tem empatia com... Aquela afinidade, né? Não tem afinidade. Com a torcida. Eu que estou no meio do futebol, se você me perguntar agora quem são os jogadores da seleção, eu não sei. O goleiro Hugo, excelente goleiro. Está no grupo ali. Está no grupo, mas foi agora. Recente também. Ele tá não tem... buscando espaço. Ele não sabe o que ainda... Apesar de esse processo ser um processo natural, mas seleção brasileira não é natural, não. Seleção brasileira, você tem que realmente estar lá dentro para saber o que é. E tem que ter uma constância. Você não tem como avaliar, como você falou, um atleta para a seleção por um momento ali curto. Como você falou assim, num jogo, sei lá, numa temporada... alavancou, desenvolveu, mas é um contexto, é uma história, né? Como a gente vê as outras gerações. Era uma constância. O atleta fazia a diferença no próprio clube, mas também ele sabia ali a responsabilidade e o peso que era carregar a camisa da seleção brasileira e ter esse amor pela pátria de viver aquilo. Então, hoje a gente vê que, sim, ótimos atletas, muito bons jogadores, mas a gente sente falta, né? Vendo o lado torcida, de ver aquela gana, aquela sede de viver a pátria. Não é só o futebol, mas eu tô aqui porque eu sou um torcedor, né? Também, eu não sou só jogador, eu sou torcedor da minha seleção e eu não aceito sair daqui com menos de dar o meu tudo dentro desse campo, mais ou menos nesse nível, tá entendendo? Não é só a técnica, não só a tática, não é só ser o cara que tá no auge ali do seu clube, é tudo isso, mas também tem que ser o torcedor, o jogador torcedor. E também tá faltando um pouco com isso, de gana, de sede, de sangue. E o Edinho falou uma coisa interessante, duas, né? Uma é sobre onde ele até deu o exemplo de si próprio. Poxa, eu nunca consegui performar na seleção o que eu performava nos meus clubes. Pô, o Edinho jogou muita bola, referência, lenda, mas justamente a questão, às vezes, de chegar na seleção, mas tem ele, pô, eu não preciso dar a minha vida aqui, porque a hora que apertar mesmo, eu dou a bola no fulano. Não tem necessidade. Porque ele é o cara que normalmente chama a responsabilidade, então tem isso de você, como ele citou, ser jogador de seleção, não dá a bola em mim, vamos aqui, a gente vai ganhar o jogo, concentra, e a questão do ciclo, né? Dos 4 anos que você tem, que é o chamado ciclo para a próxima Copa do Mundo, aí o problema já vem extracampo, né? Da gestão, na minha visão, porque... Tivemos vários problemas, né? Vários, diversos. Treinadores, aí primeiro deixou o Ramon Menezes como interino, porque já queria o Ancelotti, só que naquela oportunidade o Ancelotti não pôde vir, aí entrou com o Fernando Diniz, e aí o Diniz tinha a divisão entre Fluminense e seleção,
Pelo menos eu nunca tinha visto isso, simultaneamente você tá com a tinha. seleção e com o clube, aí não deu certo, aí trouxe o Dorival para tentar apagar um incêndio. Então, o ciclo passou, não se formou uma base, um elenco, a Copa do Mundo já está aí batendo na O tempo porta. se passou. E a gente está na torcida, né? E aí você pergunta, como é que você sabe disso? Porque na minha geração, tivemos muitos excelentes jogadores, mas na hora da seleção, convocados, ele não performava. Por quê? Porque não eram jogadores de seleção, eram jogadores de clubes. Isso você vê, aí você vai selecionando, vai colocando, mas muitos, né? E agora a mesma coisa, você convoca um jogador, 2 jogos, foram 2 jogos que nem jogaram e perdemos um jogo, e agora como é que você vai para a Copa do Mundo que não tem mais jogos de competição, só amistoso? Qual critério vai ser utilizado para convocar? Como é que você vai saber se o jogador vai performar ou não, se vai realmente colocar tudo aquilo que você espera dele, que faz no clube? No clube você não enfrenta os melhores do mundo, né? Você joga com... Vamos imaginar aqui, Flamengo e Fluminense. Joga Flamengo e Fluminense, mas o Fluminense joga contra um time lá do Norte e Nordeste, no Campeonato Carioca. Você joga Fla-Flu e joga com um time pequeno, aí você arrebenta com o jogo, mas é o maior. E lá na Copa do Mundo, não, é tudo... tudo nível ali, né? E muito também que muitos jogadores, como saem muito cedo, eles não têm, tem uns que nem jogaram aqui. Me parece até que o zagueiro canhoto, que não sei o que é Gabriel, né? Isso, é o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, Isso. ele nunca entrou aqui no profissional. Tá no Arsenal agora. Jogou direto lá. Então, quer dizer, ele já vem com a mentalidade de lá. Isso aí. E o brasileiro, quando vai para lá, eles têm que entrar na cultura deles, como eles jogam. Agora, quando vem para cá, eles têm que mais ou menos esquecer aquilo ali, tem que jogar como brasileiro. E talvez eles não saibam mais. É verdade. Né? Não saibam mais. E você, com um treinador ainda estrangeiro, vai querer jogar como estrangeiro? Eu acho que não dá certo isso. Tomara que dê certo, porque a gente já tem mais de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, né? Vai igualar o maior jejum, né? De 70 a 94. Se não vencer ano que vem, vai se tornar o maior jejum sem Copas do Mundo, né? E é um desafio, né, para poder estruturar tudo isso junto, né? A cultura, né, de uma gestão, né, estrangeira, sim, com grande potencial. A cultura claro. não vai conseguir. A cultura você não vai conseguir. Não vai, mas a questão toda também é conseguir conciliar um elenco que venha da liga com pouco tempo, que não tem tempo para treinar. E essas pessoas conseguirem se conectar, né? Não digo não só no extracampo, mas principalmente dentro também, né? Como um todo. Então, assim, é um desafio com o pouco tempo que tem e com tanta rotatividade que está tendo de transição de atleta, né? Que sempre vai oscilando nas convocações, seja para amistoso, até mesmo para poder... Para eliminatória também tá oscilando muito. Então, assim, até você conseguir dar liga com essa oscilação toda, dificulta um pouco mais. E a gente já viu também, nada contra, mas também pouca coisa a favor, nos treinamentos do próprio Carlos Ancelotti, ele já fez treinamentos europeus, né? Então, se a gente não conseguir abrasileirar um pouco, né, a gente vai com outra identidade para uma Copa do Mundo. E com essa outra identidade, eu acho que a gente sai um pouco atrás. Para fechar a seleção, Edinho, daqui um ano, um pouco menos de um ano, né, que é a Copa do Mundo, convocaria e levaria o Neymar? Eu levaria. Por quê? Porque o Neymar, lógico, tem que saber qual é a condição dele, se ele está disposto a se sacrificar, se ele vem disposto a não ter algumas regalias, se ele vem disposto a realmente a se inserir em todo o contexto, a querer se motivar a ganhar uma Copa do Mundo, porque a gente sabe que o Neymar fugiu um pouco disso, apesar de ter toda a técnica. Perdeu muita dinâmica, muita velocidade, e pelas cirurgias que ele fez, né, até pegou mais massa muscular ou engordou um pouco mais, ficou um pouco mais pesado. Claro que ele tem que jogar em outra posição, não pode ser mas um pouquinho mais perto da área,
mas eu acho que entre os 23 ou 24 jogadores, você pode abrir mão de um jogador e levar o Neymar, para ver se ele... Porque é um jogador que nós não temos. E é um jogador que pode, entendeu, fazer com que chame para ele a responsabilidade, justamente esses jogadores que a gente citou aqui, que não estão acostumados, eles ficam um pouco atrás daquela responsabilidade, não assuma tanta responsabilidade que é do Neymar, aí possam até desenvolver um bom futebol. Potencializar eles, Potencializar. Né? Então, quer dizer, eu acho que o Neymar deveria... O Zico foi numa Copa do Mundo. Zico, eu passei todo o tempo junto com o Zico na Copa do Mundo do México, ele andava, o joelho inchava. Né? E também na Copa União, na Copa União, o Zico, em 87, contra o Atlético Mineiro, ele quase não andava em campo. Aí ele falou assim, Edinho, eu não vou jogar, porque eu estou machucado, não vou poder correr. Zico, você não precisa correr. A gente vai correr para você. Então, quer dizer, se a seleção tiver esse pensamento, principalmente dos jogadores, que o Neymar é um jogador importante para os jogadores, né? E que nós vamos correr para ele, que nós vamos nos dedicar e deixar ele a responsabilidade. O Neymar, com uma falta, ele ganha o jogo. Uma jogada individual. Agora, é claro que se o Neymar jogar, como está até jogando no Santos, vindo para trás, fora da área, aí eu acho que é um 0 à esquerda. Aí eu acho que a gente não precisa disso. Ao contrário, ele vai atrapalhar todo o contexto. Perfeito. E agora, né, falando um pouquinho da sua trajetória na Itália, né, na década de 80, ali, quando você teve diversas temporadas pela Udinese, como é que foi a adaptação ao futebol italiano, que naquele momento, décadas de 80 e 90, era a principal liga do mundo, estavam os grandes craques ali, e era um período que os brasileiros estavam chegando na Itália. Como é que foi esse período? Foi muito bacana, era um objetivo na minha vida de jogar fora, né? E fui para uma equipe média, né? Média para baixo, aí tá aí o Cerezo e o Falcão. Aí o Zico ainda não estava, não. Foi o meu primeiro ano. Só craque aí, né? O Zico foi o segundo ano. Era um objetivo meu, uma ideia de jogar na Europa. Eu achava que meu futebol iria se adaptar, então eu fui com a mente aberta de aprender. A dificuldade que alguns jogadores tiveram de ir para a Europa é que eles não conseguiam entender que eles tinham que se adaptar rapidamente se inserir num contexto rapidamente. E eu fui com esse pensamento. Rapidamente eu abri mão de tudo aqui, esqueci tudo, os amigos, a maneira de viver, de se vestir, de tudo, e virei um italianinho lá. Né? Aprendi rapidamente a falar o italiano, estudei, escrevo italiano, falo italiano. Agora talvez um pouquinho de dificuldade, né? Mas entendo, foi muito bacana. Fui capitão algumas vezes lá, muito respeitado lá. E na Itália, essa década de 80 e 90, como é que foi também ali a experiência de jogar com o Zico, enfrentar outros brasileiros na Liga Italiana? Era um momento que o Maradona estava na Napoli também, não é isso? Careca também era um brasileiro que estava. Como é que era essa competitividade? Vocês se falavam? Como é que era o dia a dia ali? A gente se falava, apesar da dificuldade de você falar, porque o telefone lá era o telefone e era muito caro também, então a gente se falava pouco. Eu lembro que quando o Sócrates foi, a gente se reuniu uma vez no final do ano na casa do Sócrates de Firenze, né? Acho que foi a única vez que a gente se reuniu. Mas a dificuldade de comunicação era muito grande. Então, só quando a gente se encontrava mesmo no campo, a gente se falava, tirava essas fotografias, e era legal. Mas cada um vivia a sua vida. E como você falou, a cultura ali, você conseguiu se adaptar rapidamente e isso te ajudou, né, a conseguir desenvolver o seu melhor futebol ali. E muitos atletas que jogam e se destacam aqui no futebol brasileiro, a gente tem diversos aí, mais recentes até,
E até da sua época não conseguiram se firmar, né? Eram destaques aqui, chegava lá, não tiveram essa adaptação. Você acha que é questão mesmo de mudar a mentalidade, de entender que ali é um futebol diferente, é um outro contexto? Com certeza, total. Inclusive para o próprio pessoal da cidade, do país, entender que você está fazendo um esforço para você entrar no contexto deles, né? Se o pessoal não entende isso, ele te deixa um pouco à parte. Então, eu tive esse entendimento. Aqui a gente vê muitos jogadores quando vêm para cá, até treinadores, né? Quando ele não consegue falar a língua, a gente olha entendeu? A gente não olha bem para eles. E como o Ancelotti veio, até o filho dele está aqui já falando em português, tentando falar em português. Não está nem falando bem, mas só em tentar, né? Isso já mostra um respeito com a gente. Aí a gente abre os braços para eles, né? Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, quando você vê que a pessoa não está nem aí, está nem preocupado em falar a língua, não está preocupado em se vestir igual, se inserir na cultura, aí os caras vão te deixando de lado. E isso certamente vai te deixando mal também, você vai ficando sozinho. Você fica num lugar que você num país estranho, com pessoas estranhas, e que você não consegue conversar, as pessoas já começam a te deixar de lado, e você entende, pô, será que esses caras aqui não gostam de mim? Mas às vezes não é nada disso. É você que não está conseguindo entrar na família deles, no ambiente deles. Entendeu? Verdade, isso é importante, né? Se inserir, né? E mostrar interesse. É fundamental, né? Mostrar interesse. Na cultura. E aqui agora falando um pouquinho de Flamengo e Grêmio, né? Que você também conquistou grandes títulos na sua carreira. O que cada um desses clubes representou para sua carreira? E temos umas fotos aí também. Né? Todos foram muito importantes, né? Somente no Grêmio. No Grêmio eu saí eu tinha voltado do Fluminense, aí o Flamengo, né? Que foi... Aí você vê quase todos os jogadores aí de seleção brasileira. Exatamente. Timaço, né? E garoto também, o próprio Ailton, o Zinho lá, o Leonardo. Novinho. Esses jogadores todos aí, alguém que quisesse dar bronca neles, eu não deixava, não. Não deixava, não. Eu peguei esses garotos todos aí, Zinho, Ailton e Zinho, todo mundo elogiava, todos os jogadores, elogiava o Renato Gaúcho, o Zico, o Bebeto, né? O Leandro, me elogiavam também, né? E eu chegava para eles e falava, não, rapaz, vocês é que são o motor do time. Sem vocês a gente não vai a lugar nenhum, cara. Então, até contado até pelo próprio Ailton, né? O Ailton fala, pô, quando o Edinho me falava aquilo, eu falava, caramba, Zinho, tá vendo que nós que somos os caras. Os caras davam uma vida. Justamente para facilitar para o Bebeto, facilitar para o Renato e para o Zico também, né? Ainda mais o Zico com algumas dificuldades, né? E o Zico fez o gol. O Zico fez o gol contra o Atlético. Isso. Né? Fez o gol contra o Atlético e deu o passe pro Bebeto também fazer o gol. Do título, né? Contra o Inter, no Maracanã. O Bebeto toca na saída. Não, aquela ali foi o Andrade que deu pro Bebeto. Foi o Andrade, isso. Mas o Zico era importantíssimo, cara. Com uma perna só, o Zico era... A gente não deixava o Zico ficar de fora, não. Mesmo ele querendo, profissional exemplar, né? E pegando o ganchinho, aproveitando que a gente está falando do Galinho, como que foi conviver tantos anos com o Zico na seleção, no clube? Como se você pudesse resumir o Zico como atleta. A gente fala muito hoje em dia, né? A mídia, dos grandes craques mais recentes, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, entre outros. O que era o Zico? O Zico era um talento, né? Todo mundo sabe disso, mas é um cara que se dedicava muito. E não é que eu admirava o Zico nesse aspecto, porque eu também fazia isso. Para mim era normal, né? E ele tinha que fazer isso mesmo, porque quanto mais ele fazia, era melhor para ele e melhor para o grupo. Isso. E eu era profissional exemplar também, né? Tanto é que ele até fala isso também, que eu era melhor em tudo. Na parte física eu era melhor em tudo. Então, quer dizer, eu além de dar exemplos mais jovens, né, eu inspirava os mais jovens e cobrava deles. Né? Cobrava desses aí todos aí, ó. O Leonardo, o Zinho, então não deixava ninguém sair de campo, principalmente esses garotos, né? E tinha que sair de campo nos treinamentos, né? Sim. Então o que acontece? O Zico sempre foi um exemplo para todo mundo, todos esses que passaram,
que jogaram com o Zico, tiveram a oportunidade de jogar com o Zico, e sempre exaltaram isso no Zico. E o Zico fala isso também, que ele, apesar de tudo, de ser bom jogador, ele fazia de tudo para cada vez fazer melhor. Né? E tem vários jogadores que falam isso do Zico. Né? E lá no Fluminense, quando eu era do Fluminense, eu também inspirava muitos jogadores, porque eu tentava passar para eles ser um profissional exemplar, né? E tentar sempre melhorar o seu futebol nos treinamentos, que são os treinamentos que te elevam o teu nível. Né? Mesmo sendo diferenciado na parte técnica, já lá na década de 80, 90, já era assim, né? De você, não adianta eu ser craque, ter a qualidade, mas não me dedicar, eu tenho que ser exemplo para os mais novos que estão chegando, tem que direcionar. E você estava falando uma situação que você ia falar do Grêmio, tá aí o Grêmio. O Grêmio, eu cheguei, o Grêmio, depois do Fluminense, numa situação onde o Grêmio estava para cair para uma segunda divisão no Campeonato Gaúcho. E tinha um jogo contra o Glória de Vacaria, que era um time que, naquele momento do campeonato, ele não tinha perdido em casa, e, logicamente, não tinha empatado em casa, não tinha nem tomado gol em casa, né? E uma pressão muito grande. E chegando lá, esse jogo, pau comendo, eles gostam de xerifão lá, né? Gaúcho, gostam de xerifão. E eu peguei a estrelinha de xerifão e botei. Aí nesse jogo eu fiz até um gol. Teve um pênalti, a gente fez 1-0, gol do Almir, um garoto também, jogava muito bem. Aí teve no segundo tempo, teve um pênalti. E eu não lembro de estar escalado, apesar de eu sempre cobrar pênalti, de estar escalado para bater o pênalti. Isso eu não lembro. Eu sei que ninguém tocou na bola. A bola ficou, eu saí do meio de campo, andando, fui lá, peguei a bola, botei na marca do pênalti, bati e fiz o gol, né? Mas tem esse detalhe interessante. Eu não lembro acho que eu não estava escalado para bater o pênalti. Né? Não era o cobrador oficial. Não era o cobrador. A pressão era tão grande, tão grande. Ninguém meteu a mão na bola. Mas ninguém olhou para a bola. Nem se aproximou. Mas nem menção nenhuma de ir na bola. Aí eu bati e fiz o gol. Depois eu fui até expulso nesse jogo. Aí ganhamos o jogo de 2-1. Aí começou a nossa caminhada. Fomos campeões gaúchos nesse ano. E depois fomos campeões. Eu era capitão da equipe. Fomos campeões da primeira Copa do Brasil. Eu sou o capitão da primeira Copa do Brasil, em 89. 89, exatamente. Estava iniciando a Copa A final do Brasil. foi contra... Foi contra o Sport. Contra o Sport, E agora falando um pouquinho das diferenças, né? Essa mudança, né? A dinâmica que é o futebol. Quais as principais mudanças que você enxerga do futebol da década de 80, 90 para o futebol atual? Seja no futebol brasileiro, principalmente. Outro dia, quer dizer, foi até anteontem, eu estava pensando nisso aí. Ou seja, se fala muito que o futebol de antigamente era lento, que era fácil de jogar. Tinha mais espaço. Que tinha mais espaço, que realmente era, né? Mas por que isso? Porque antigamente também você não podia pressionar o adversário. Porque se você pressionasse o adversário, ele atrasava a bola para o goleiro pegava a bola com as mãos. É diferente, era outra regra também. É outra regra. Então, o que aconteceu? O futebol ficou mais dinâmico e mudou todo o conceito, toda a estratégia de jogo, né? Porque proporcionou aos treinadores a criarem estratégia de jogo, de pressão, de tudo mais. Por quê? Porque dificultou para a parte defensiva e facilitou para uma pressão. Porque só podia sair de uma pressão ou chutando bola para frente ou tentando o drible, né? Atrasar a bola para o goleiro, você não podia atrasar a bola para o goleiro, porque o goleiro ainda não tinha essa técnica de... O goleiro antigamente era o pior do time, né? E jogar com os pés... Jogar com os pés não se fazia isso. Tinha alguma época que eu vivenciei, eu batia tiro de meta, porque o goleiro nem chutar sabia chutar. Então, o que acontece? A regra foi mudando e foi facilitando para essa intensidade do jogo, para esse volume de jogo. A tecnologia e tudo mais, entendeu? Então, quer dizer, o jogador jogava hoje, o de antigamente, claro que jogava. O jogador de hoje jogava antigamente, claro que jogava, porque nós não tínhamos 11 jogadores
bons jogadores, excelentes jogadores. Nós tínhamos jogadores normais também, né? Então, eu acho que o de hoje jogava antigamente, claro que alguns não, e como o de antigamente jogava nos dias de hoje. E claro que alguns também não jogariam. Então, mas eu acho que o diferencial foram as regras que estão mudando, entendeu? Então, as regras estão mudando e estão facilitando para intensidade e para volume de jogo, para dinâmica, e para você ter um preparo físico melhor. Aí vem tudo, né? Vem tudo junto. Junto com a fisiologia, tecnologia. Para você ter intensidade, você tem que correr mais. Para você correr 11 quilômetros, que hoje, se você não tem como não correr 11 quilômetros, daí né? para mais, né? Daí para mais, então você tem que estar treinado. E para você estar bem treinado, para você correr 11 quilômetros, você tem que ter a fisiologia, né? Para você saber aonde... Antigamente não, cara, você não corria tanto. Então você jogava todos os dias. Tinha jogo como tem hoje. De domingo, quarta, domingo, tinha terça e tinha... Só que você era menos treinado também, né? Mas você também tinha... Você poderia cadenciar o jogo de acordo com a tua condição. Também tinha os calendários de competições também não eram tão apertados como hoje, né? As competições também. Mas não é o que influencia tanto, mas isso aí também tem a questão do desgaste, tem a questão de tempo de recuperação. As carreiras também eram mais curtas também, né? Eu tenho um fato interessante que na hora que eu vi aquilo, eu achei muito bacana, que eu não tinha tentado para isso. Quando eu era empresário, eu tinha um escritório, aí eu estava vendo um jogo, Brasil e Chile, né? Que estava passando no meu laptop, e o meu filho sentou do meu lado, né? Sentou do meu lado e ele estava vendo. Aí eu peguei a bola, trazei para o goleiro. Aí o goleiro pegou a bola com a mão. Ih, olha lá, pegou a bola com a mão. Não podia. Ou seja... Era outra regra. O que acontece? Você fazia cera, o goleiro pegava com as mãos. Aí o zagueiro, qualquer jogador, lateral, né, se aproximava. Isso. Ele ficava com a bola nas mãos. Aí vinha o atacante, né, para não fazer cera, né. Aí vinha o atacante, eu ia para frente, o goleiro com a bola nas mãos. Aí o goleiro ameaçava chutar, eu voltava, ele dava para mim. E ficava ali. Aí ficava ali. Aí o atacante vinha, porque estava perdendo o jogo. Aí eu devolvia no goleiro. E o jogo era lento por causa disso. E acabava E acabava aos 45 minutos. Não tinha acréscimo. Não tinha acréscimo. Então, um jogo que hoje, por exemplo, um jogo, mesmo toda a cera que tem, com toda a dinâmica de jogo e intensidade, existe cera. Existe. E você joga, no máximo, ali 30 minutos. Eu sabia até os... De bola rolando? De bola rolando, 30 minutos. 30 minutos. Mesmo com todo o desconto que dão. Verdade. E agora são outros tempos, né? Então, o que acontece? O que mudou? Mudou a regra. Aí a dinâmica, os outros vão acompanhando também. Né? Exatamente. Agora a gente vai chegar no momento resenha, né? Momento bom. E nessa trajetória brilhante aí que você, né, tá caminhando e já caminhou, qual o momento, assim, algum caso inusitado, engraçado, alguma história que você vivenciou que só de você lembrar já dá vontade de rir? Compartilha com a gente aí alguma situação dessa. Cara, só de lembrar disso. Deve ter várias, né? Vocês tinham que ter me preparado isso antes, porque... O que vier. Não, tá como ótimo. eu falei, eu tenho pouca lembrança, assim, porque eu não sou muito de ficar meio relembrando. Mas quais eram os jogadores mais engraçados que você conviveu, que gostava de uma zoeira? Não, teve uma vez, né, que... Nós fizemos numa dessas viagens que a gente fez antes da Copa, nessas eliminatórias, antes da Copa de 82, e era 81, meu filho nasceu em 81. Então, eu comprei uma câmera, né? Sim. E foi até na Venezuela que eu comprei, para filmar meu filho. Meu filho nasceu... Eu estava viajando, só vi meu filho depois de um mês, né? Caramba. E aí eu era para filmar ele quando eu chegasse. Então nós resolvemos fazer um jornal nacional, né? Foi muito engraçado, muito engraçado. Eu era o cameraman, né? Aí tinha o Juninho que era o zagueiro, que era muito engraçado, e ele era
Ele era na época, era na Globo, qual era mesmo? O apresentador? Apresentador, ali? Não sei se tinha... O William Bonner? Não, William Bonner não. William Bonner é agora. Tinha os Cid Moreira, Cid Moreira. Cid Moreira botava o terno com a gravata e tudo. A gente colocava os temas, né? E sempre sacaneando os jogadores, né? Os jogadores e até o próprio Tele Santana. E tinha o repórter era o Pedrinho, e o entrevistado era o Getúlio, né? Então a gente sempre fazia isso, aí era meio época de carnaval, então a gente inventava um tema e aí teve uma pergunta sobre seleção brasileira, e o Getúlio fazia o Tele Santana, né? Tele Santana, não sei se você sabe, o Tele Santana não tinha esses 2 dedos aqui, isso, né? Isso. Aí uma pergunta lá, aí Tele Santana, tal, como é que você vai jogar contra a Venezuela, tal? Aí o Getúlio falando, vamos jogar de igual para igual, entendeu? O dedinho aqui assim, jogar de igual para igual. Aí, e o Tele levava de boa? Aí que acontece? Aí aí criou-se um problema, porque como nós filmamos, a gente não deixava ninguém ver. Era uma coisa interna ali. Interna do jogador. Só nós e os jogadores. Da comissão. Ninguém via. E a gente combinou de depois do jantar, a gente passar o vídeo para todo mundo, né? E aí eu falei que ia cobrar e tudo, de sacanagem. Falei que ia cobrar, e que na verdade não tinha nada a ver com cobrar, né? Aí todo mundo naquela expectativa no treinamento, vamos assistir tal. Aí quando nós chegamos no hotel, o Zico... Não, deixa eu assistir. Eu falei, não, Zico, você não vai assistir, cara. Mas, vamos assistir todo mundo junto, né? A gente ficou até meio abalado um pouco na amizade por causa disso. Mas foi rapidamente. Não, deixa eu assistir. Eu falei, Zico, você não vai assistir, Zico. Estou te falando, você não vai assistir porque vamos assistir todos juntos, porque é engraçado, vai né? Ficar todo mundo junto, né? Aí, não, deixa eu assistir, Zico. Aí Zico, você não vai assistir, cara, você não vai assistir. Aí ele insistiu, eu falei, porra, Zico, você não vai assistir de jeito nenhum, cara. Chega. Aí ele ficou pau da vida comigo, ficou de biquinho e tal. Aí saiu, mas eu acho que ele assistiu depois, né? Aí chegou no avião... Ele não quis ver com a galera. Não, eu acho que ele assistiu com a galera depois. Ah, né? sim. Mas ele queria assistir sozinho. Primeiro de todo mundo, né? Não por ser o Zico, mas ele... Tava curioso, né? Curioso, né? Porque todo mundo comentando que era engraçado, né? Aí, depois no avião, a gente retornando, era até a Varig, né? Aí chegou um bilhetinho para mim. Eu acho que eu tenho até hoje esse bilhetinho, né? Ele falando, Edinho, você... queria pedir desculpa para você, tal, você que sempre respeitou, gosta dos meus filhos, tal, eu vou gostar do teu filho também, como você gosta do meu. Foi bacana pra caramba. Eu tinha até guardado, né? E tinha o outro também, foi o seguinte, tinha o Marola era muito feio, e nós tínhamos lá na Venezuela, tinha uma montanha lá, e tinha lá uma história que tinha um monstro da montanha, né? O monstro da montanha. Aí nós criamos o monstro que era o Marola, né? Só que ele não podia saber que ele era um monstro. Como é que a gente ia fazer isso, né? Aí o que aconteceu? Aí a gente, como é que vamos fazer? Rapaz, aí eu dei ideia, vamos fazer o seguinte. E não tinha esse negócio de editar, de corte, não tinha esse negócio. Para você fazer o corte, você tinha que parar a fita, né? Parar a fita e depois você pegar, filmar ele e depois continuar com a filmagem. Não tinha corte. Aí como é que a gente ia fazer? Vamos falar com ele que é uma entrevista, né? Que é uma entrevista que... Não entrevista não. Vamos falar para ele que estou filmando todos os jogadores de recordação, que ele não precisava falar nada. Só aparecer. Né? Só aparecer. Então ficou muito estranho, porque ele sentou e a gente filmando. Aí ele ficou assim, sem saber o que fazer. O que está acontecendo? E foi... Aí depois aí veio a entrevista. Não, porque nós vamos entrevistar o monstro da montanha, nós conseguimos um take inédito. As imagens inéditas, que todo mundo querendo a gente...
Rapaz, foi muito engraçado. Aí, vamos mostrar agora. Aí, pum, aí aparece ele. Ai, meu Deus do céu. E ele... Mas o nego riu muito, o pessoal riu muito. E o criativo, da montanha, né? Criativo. A ideia foi tua? A ideia foi minha, né? Então, mas tanto é também que é o que aconteceu. Quando eu saí daqui, estava para nascer o Rafael, que é meu filho. Mas, na verdade, eu saí daqui com o nome Bernardo, né? Bernardo. Era para ser Bernardo, era para ser Bernardo. E quando eu cheguei lá, foram me mostrar o vídeo do nascimento dele, né? E eu falando que era Rafael, né? Não, que era Bernardo, né? E virou Rafael. Virou Rafael. Mas mudou? Não, mudou. Aqui mudou, né? Não sei como é que mudou. Ah, né? Você achava que ele nasceu Bernardo, mas mudaram aqui para Mudaram aqui. A minha ex-esposa, né? Mudou e chegou lá, era Rafael. Tanto aí uma outra história interessante, eu fui agora outro dia no podcast, aí fui pegar um Uber, né? E o cara do Uber, na hora de uma conversa lá, não, minha mãe gosta muito de você, é teu fã, inclusive colocou meu nome de Rafael por causa do teu filho. E meu filho estava no carro também, né? Aí eu falei, tu sabe que você poderia ser Bernardo, cara? Tava tudo certo para ser Bernardo. Né? Aí ele não entendeu, aí contei essa história para ele, que ele poderia ter sido Bernardo. Imagina, você vai nascer teu filho, tá viajando a trabalho, vai ser fulano. Mas quando volta foi isso, Bernardo. Pô, muita história. Essa do monstro... essa do monstro. Mas foi muito, o pessoal riu, porque a gente não tinha nada para fazer. Era para descontrair, né? Descontrair, não tinha nada. Não tinha essas coisas de hoje em dia, tecnologia. Mas era bom que inteirava bastante o grupo. Aí essa fita, o que aconteceu? Alguém me pediu emprestado e sumiu. Essa fita desapareceu. É uma relíquia, né? E apareceu essa fita na Globo. Na Globo. Apareceu algumas vezes, né? Na última vez que eu vi, eu trabalhei lá no Sport TV, tentei reaver isso, mas, entendeu? Ficou aquele negócio, dito pelo no dito, e nunca consegui. Não conseguiu. Mas deve estar por aí. Quem sabe não aparece ainda, né? Pra galera ver, a gente joga aí. Vai que vai. É bacana, você Mas eu fiz uma outra também, que a gente ficava no quarto, e eu gostava muito de som, inclusive meu filho é DJ, né? Como eu falei, tem um estúdio aqui no Downtown de estúdio, e uma escola de DJ, e eu sempre gostei de música, né? Então eu comprei um tape deck na época, não sei, acho que muita gente não sabe o que é tape deck, né? E tipo um antigo Walkman? Tipo Walkman, mas com fita, né? Com fita, isso. E eu estava no quarto conversando com um jogador, né, que ficava no quarto comigo. Então, fiquei 2 vezes, né? Uma com Pita e outra com João Leite, né? João Leite era atleta de Cristo, essas coisas, não gostava de falar palavrão nem nada, né? Aí um dia, eu com Pita, ele confidenciando algumas coisas, uma intimidade dele, da noiva dele, que ele ia casar e tal, e que tinha feito já sexo com a antes do casamento? Antes do casamento e tal. Aí eu caí na besteira de falar pro grupo. Falei, sabe o que o Pita falou e tal? Aí ele falou assim... Aí falei que ele tinha acontecido, né? Ele falou, não, eu não falei, é mentira dele. Aí eu falei, é mentira? Então tá bom. Aí preparei uma fita virgem, né? Botei no Rec Play, e botei na gaveta. Escondeu ali? Escondi. Aí falei, pô, Pita, você me desmentiu lá, porque, não, pô, mas eu fiz mesmo, tal, isso aconteceu, tal, mas não vou falar pro grupo, né, pô, você não tinha nada que ter falado isso. Tá? Aí tudo bem, só que a fita, né, até começar a gravar, ela foi rolando. E a fita era do João Leite. Entendeu? A fita virgem era do João Leite. Aí aconteceu, nós tínhamos um 3 em 1, não sei nem se você sabe o que é 3 em 1. 3 em 1 era um som, né, que fazia disco, né? Fazia a fita e fazia o rádio também, né? Tinha rádio também. E nós tínhamos na concentração isso, que era a nossa diversão. Aí eu, no meio de todo mundo, coloquei a fita.
e não achava O momento o negócio. Eu fiquei chateado que negócio. Devolvi a fita para o João Leite. Tipo, não gravou, foi nada. Eu sei que o João Leite pegou essa fita e no carro dele, não sei o que aconteceu, ele escutou essa fita no carro dele. O João Leite... Caraca, nem esperava, Nem esperava. Tinha gravado aí. Meu Deus. Muito bom, muita resenha, muitas histórias, né? Bastante. Sensacional. Essa eu lembrei agora, vocês Acabou pediram. que foi vindo, Vai veio várias, vindo. né? Muito bacana. E passando agora para um momento ali, né, Dinho, onde você terminou a sua carreira como jogador, né, finalizou, aposentou e partiu para o extracampo, né? Como é que foi esse momento de trabalhar como técnico, como comentarista? Como é que foi essa vivência? Conta um pouquinho pra gente. Como treinador, foi um passo, eu acho que natural. Porque eu já, como jogador, final de carreira, eu já estava pensando mais como treinador e ajudando até os treinadores dentro do campo. Tivemos várias situações que eu fiz o treinador dentro do campo, mas, logicamente, com o aval do treinador. Sim. Tudo ele sabia que estava sendo feito. Então, foi natural. Terminei minha carreira em 90, que eu ainda joguei como semiprofissional em Toronto, no Canadá. Depois que eu saí do Grêmio, eu retornei, recebi um convite para jogar em Toronto, no Canadá. E como a minha ideia era matricular meus filhos na escola americana, e tinha que ter um motivo, porque o brasileiro aqui não conseguia, porque era uma escola para estrangeiro. Sim. E eu entendi que eu indo para o Canadá, mesmo jogando um semiprofissional, na volta eu teria esse motivo para colocar meus filhos na escola americana. E foi isso que aconteceu. Todos meus filhos estudaram na escola americana por ter esse motivo, né? Sim. E então o que acontece? Aí quando eu voltei em 90, que eu encerrei mesmo a minha carreira, em 91 recebi o convite no Fluminense, mas eu já estava um pouco pensando como treinador. Então foi um processo natural e foi muito bacana porque eu consegui encarnar o espírito de treinador sem me desvincular do profissional, do atleta, sim, entendeu? Sim. Que é muito difícil. Conseguiu unir, né? É muito difícil você ser treinador e se desvincular e e vice-versa, entendeu? Perfeito. Então foi muito bacana. Nós ganhamos a Taça Guanabara. Na época, perdemos pro Vasco da Gama, para o Flamengo. Acho que foi Flamengo. Não, Vasco da Gama, o primeiro campeonato. E em 93 voltei para o Fluminense, e com a mesma situação, foi muito bom. Só que eu dei um passo meio precipitado, porque eu estava indo num processo muito bom como treinador. Fomos vice-campeões, foi com o Vasco da Gama o segundo, primeiro foi Flamengo, 91, 93 foi o Vasco da Gama. Fomos vice-campeões e eu recebi uma proposta de Portugal, do Marítimo. E aí eu me precipitei e achei que era o processo, que eu já estava maduro que não era verdade, e tem que passar por alguns processos de ex-jogador para treinador de futebol, e não fui muito bem. Aí retornando, aí perdi um pouco aquele ritmo, aquele gás. Entendeu? Então aí tive algumas situações adversas. Aí dirigi o Flamengo 2 vezes, 94 e 95, e aí não foi legal. Aí eu fui para o Vitória da Bahia, foi muito bom. Depois fui para a Portuguesa, foi muito bom, mas também depois eu dei outro passe errado. Ou seja, a gente vive de circunstâncias, né? Aí foi quando eu parei também de treinar, né? Aí me tornei empresário de futebol. Fiquei 6 anos de observador na América do Sul, do Milan. Levei alguns jogadores para lá, legal. Levei Serginho, Pato foi para lá também com a minha indicação, e um argentino também que foi para lá. Ou seja, aqui na América do Sul eu era o observador do Milan. Sim. Eu andava todos as ligas, né? Todos esses torneios, todos esses jogos que eu ia, e depois fazia um relatório
e dizia que era esse, que era aquele, aí vinham ver e levavam os jogadores. Legal. O Ronaldo Gaúcho, por exemplo, quando eu fui treinador do Grêmio, o Ronaldo Gaúcho, o Lazzaroni já tinha lançado ele, mas quem efetivou ele como titular mesmo fui eu no Grêmio. E também indiquei o Ronaldinho Gaúcho para o Milan. Só que ele depois foi para o Paris Saint-Germain e lá mais na frente também eu fiz a intermediação junto com o Assis, que tinha sido jogador comigo no Grêmio, para ele ir para o Milan. Pô, essa é uma novidade, né? Nós não sabíamos que você fez Essa eu guardei eu falei, essa vocês não vão saber, não. E trabalhando com nomes, importantes, com né? certeza, Grandes jogadores aí. atletas. Serginho, que jogou muitos anos no Milan, lateral, né? Sensacional. Com certeza. E agora, chegando no bom. momento do quadro Tabelinha com os Manos, né? Tá preparado? É um quadro aí dinâmico. Não, preparado eu não tô, não, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Pode soltar a vinheta pra gente, Fabinho, que vai lá. Nesse quadro é papum. A gente vai dar uma característica, vai fazer uma pergunta e você vai Eu não sou de pensar rápido, não, hein? Mas beleza. Teu tempo, vamos lá. Não tem problema, não. A gente vai fazer alguns comparativos. Vamos lá. O atacante mais difícil que o Edinho marcou. O atacante mais difícil que eu marquei, isso não é difícil, não. Isso é fácil. Foi o Reinaldo, ex-jogador do Galo? Do Galo, Fazia muito gol, Reinaldo. Fazia muito gol e era difícil marcá-lo. Melhor companheiro de zaga. Melhor companheiro de zaga, até a gente estava conversando isso hoje na parte da manhã. Melhor, eu vou dizer, Carlos Alberto Torres, pronto. Tem que dizer um, né? Tem que dizer um. Então vou logo o top, né? Já para acabar qualquer conversa. Verdade. Melhor técnico da sua carreira? Melhor técnico foi o Pinheiro, né? Pinheiro que me formou. E eu posso dizer também o Enzo Ferrari, que foi o meu treinador na Itália, mas o top é o Pinheiro. Falecido Pinheiro. Falecido Pinheiro. Um grande amigo que o futebol te deu. O grande amigo que o futebol me deu, cara, eu tenho pouca convivência com os ex-jogadores também, né? Eu posso dizer que eu converso muito com o Rubens Galaxy, com o Paulo Roberto, que também que jogou comigo na base, né? Maravilha. E um zagueiro com estilo semelhante ao seu, dos dias atuais. Tem alguém? Dos dias atuais, posso dizer o Thiago Silva, né? Thiago Silva. Estilo igual ao meu era difícil, né? Porque eu atacava, lançava, é difícil. Mas o Thiago Silva é um jogador que todo mundo fala, principalmente os tricolores que falam, que me viram jogar. Sim. Então eu estou seguindo essa linha aí. É um título mais especial. O título especial, posso dizer que é o do Campeonato Carioca. Foi o que eu fiz o gol, que vai estar marcado na história, né? Então, quer dizer, esse acho que é o título mais importante que tem. Mais marcante. Né? E um gol marcante? Um gol marcante pode ser esse, que vai ficar para a vida inteira. Como também o da Copa do Mundo vai ficar... Driblando o goleiro. Driblando o goleiro, né? Contra a Polônia? Contra a Polônia. Golaço, por sinal, né? Mas eu posso dizer do Campeonato Carioca de 80. E um clube que você gostaria de ter atuado? Rapaz, não tenho. Não tem? Eu atuei em alguns, né? Mas era o Fluminense mesmo, né? Era o Fluminense. Onde eu cheguei com 15 anos e... Com 15 anos, eu cheguei com 13 anos lá, com 13 anos. 13 anos, uma vida, né? Uma vida. E o maior craque que você jogou junto? O maior craque, eu vou dizer o seguinte, que eu gostava muito dele, que era o Paulo César Caju. Eu era fã dele como jogador, né? E tive a chance de jogar com ele. Esse era craque. Cracaço. Cracaço, É uma boa tabelinha, né? Com certeza. Achei que eu fosse dar uma rateada. Deu pra fechar bem, bem, né? rápido. Pra quem falou que não pensava rápido, foi uma bela tabela. Gostou, solta exatamente, a bola. Só Maravilha. de craque. Realmente, montou ali cada um que foi especificado é quase uma seleção. Na verdade, é mais que uma seleção, né? Essa é a verdade.
E aqui agora falando um pouquinho, né, do futebol de areia, que você até falou que também tem o futevôlei, né, que também foi uma novidade pra gente, a parte do futevôlei que você também atuou, mas falando mais do futebol de areia, que você também foi eleito um dos melhores, foi o melhor jogador, né, do futebol de areia. 96, Isso. Como foi viver esse segundo auge na carreira, na parte do futebol de areia? Areia é minha praia, né? Eu cresci na areia, né? Quer dizer, não era difícil para mim. Tava então, adaptado, quer dizer, adaptado. E tem umas fotos, e uma aí. coisa que isso aí é. E com craques também, né? De novo, seleção, Zico, né? Seleção. Júnior. Esse cara, isso aqui era Cracasso, o Negão Cracasso também, os jogadores que eu levei lá para o nosso beach soccer, né? O Zico também, um cara que também contribuiu bastante com o nome, com o jogo. Agora, eu cresci na praia, né? Então, quer dizer, para mim, todo momento livre, eu ia para a praia. Ou jogar bola, né? Ou jogar futevôlei. E uma outra coisa que vocês não sabem é vôlei. Eu era muito bom no voleibol também, de dupla de praia, né? Sim. Eu era muito bom. Fui várias vezes campeão nas peladinhas das turmas lá, que eram bons jogadores de vôlei. Estavam acostumados ali, né? Eu jogava muito vôlei. Já jogava desde o período que começou o futebol ou foi depois que já estava Não, depois que eu sempre joguei, sempre gostei. Toda vez que eu ia pra praia, era futevôlei e vôlei. Primeiro era vôlei, depois futevôlei. Mas né? O futebol ganhou a disputa, né? Futebol ganhou a disputa. Não, futebol é minha profissão, né? Mas voleibol era futevôlei era meu divertimento. Tudo de praia eu fazia. Só a sua casa ali. Só areia, né? Na água não. Na água não. Eu era muito bom de frescobol, era muito bom de dupla de praia. Ele era um atleta olímpico da praia, né? A praia eu era olímpico mesmo. Eu falo brincando sempre, olha, eu não sei se eu era bom jogador, mas eu era bom jogador de praia, eu era, entendeu? Várias modalidades. E o beach soccer, né, Edinho? O futebol de areia, a raiz, falando aí, na questão aí que é a raiz do futebol. Eu lembro quando, menino, as manhãs de domingo, o futebol de areia ali na TV, as arenas lotadas de Copacabana. E aí, muitos atletas que ainda estavam até atuando no campo, ou já na fase mais final de carreira, faziam alguns amistosos, Seleção do Rio contra São Paulo, tinha muito isso. E, cara, era um entretenimento, o futebol de areia, que eu ficava, caraca, tá dando futebol de areia. Eu parava tudo. O Brasil inteiro parava. Hoje o futebol de areia deu uma caída, porque é normal, né? Da própria empresa que estava à frente disso, também cresceu um pouco o olho e foi abrindo mão de nós jogadores, se olhando mais para o lado deles, né? Sim. Aí foi saindo, o Zico saiu, depois eu saí também, e aí o Júnior ainda continuou, depois o Júnior saiu, aí ficaram só jogadores que não tinham nome, mas tinham um nome na praia, Sim. né? Mas que não era realmente o que o público queria ver, né? Sim. Apesar de agora o Brasil é campeão, retomou o campeonato, né? Mas para a gente era divertimento. Nós já fazíamos isso, ou seja, nós tínhamos a turminha ali no Barra Mares, na Barra da Tijuca, que eu que armava tudo lá. Quer dizer, o que a gente fez? No final de praia, final de tardezinha, todo dia que a gente ficava na praia o dia inteiro, eu montei algumas balizas pequenas, né? Golzinho pequeno, com rede e tudo. Então, a gente jogava, final de tarde, jogava lá. Aí, depois que veio o beach soccer, nós já estávamos jogando isso, já estávamos treinando. Né? Já estava adaptado, né? Não, adaptado a gente sempre teve, né? Porque, Júnior vivia na praia. Vivia na praia, e eu também vivia na praia. Então, a areia pra gente nunca foi um problema, ao contrário. Era uma diversão, era uma satisfação estar na areia. Então, o beach soccer pra gente foi sensacional, que a gente se divertia com isso, né? Era dificuldade para o Cláudio Adão, para o Zico, mas com a gente, as outras seleções não estavam à altura da gente, porque eles também não tinham areia, e jogar na areia com toda aquela irregularidade é muito difícil. Até de caminhar é muito difícil, né? Então, e o pessoal se divertia, né?
ainda mais com o público, né? Então a gente galera adorava, ali a gente adorava. incentivava, né? Era uma festa, né? A Era um família evento inteira, as ali. famílias, assim, pô, os garotos, eu estava até comentando com meu filho anteontem, ele adorava. Aquele ambiente, o ambiente era muito prazeroso, bom. né? Familiar, né? Um ambiente muito bom. E até seguiram alguns depois desses grandes craques que vieram dos gramados e elevaram o nome do futebol de areia. Ainda tivemos grandes craques que seguiram ali, o Jorginho, Neném, Benjamin, né, que deram uma sequência boa, Júnior Negão, entre outros. E agora, eu acho que também tem essa questão de não ter um nome que venha do futebol ali. O momento é outro, né? Antigamente tinha muito mais facilidade de fazer essas conexões. Futebol de areia. Hoje em dia tem o calendário muito apertado. Os jogadores, quando estão de férias, já viajam para sua família e perdeu-se essa conexão. Perdeu essa conexão e foi se perdendo e não se notou isso. Aí quando viu o negócio, o público já não dava mais público, o público não estava mais interessado e os garotos sofreram. Na época eu queria até criar uma liga, quer dizer, uma empresa, né, para que os jogadores pertencessem a essa empresa e negociasse com a Coque Tavares na época. Uhum. Só que os jogadores não entenderam dessa maneira. O que acontece? Aí fragilizou os jogadores. Por quê? Porque cada um ia negociar individualmente e, logicamente, prejudicava os que talvez não tivessem tanto nome, né? Então, quer dizer, aí fragilizou a negociação e fortaleceu a Coque Tavares. Foi na hora que, nas negociações, eles ficaram fortes e alguns jogadores não ficaram satisfeitos. O Zico não ficou satisfeito numa negociação, eu também não fiquei satisfeito. E aí a gente foi saindo. O Júnior permaneceu por um período mais longo, mas logo em seguida também parece que se aborreceu e saiu. Foi perdendo força. E aí dificultou para os outros jogadores que ficaram, para os garotos de praia mesmo, né? Acabou prejudicando de uma forma a modalidade, né? A modalidade, E aí, chegando agora aos momentos finais, né, Simone? Verdade. Depois de tantas conquistas no futebol, uma carreira brilhante, né, uma trajetória longa, como é que está o Edinho hoje? Quais são os seus objetivos, seus sonhos pessoais, profissionais? O que você almeja daqui para frente, Edinho? Mas o que eu quero mesmo é ficar andando com a minha bicicleta, com a minha esposa, né? Onde eu estou vivendo, lá no interior de Minas. E a gente adora o mountain bike, o pessoal lá da turma. A gente está inserido no contexto lá, subindo aqueles morros todos. Então, a minha ideia é essa. Eu estava trabalhando no Tombense, fiquei 6 anos no Tombense, e num projeto muito bacana. E a gente agora, o time deu uma caída, mas o projeto deve continuar. E devo continuar. Apesar dos meus filhos estarem querendo que eu volte para o Rio de Janeiro, é bem possível que eu volte, ficar um pouco mais perto daqui do Rio de Janeiro, para ficar perto dos meus netos também, que a distância é muito grande, né? Então não tem essa facilidade de toda hora estar aqui. E eles estão crescendo, né? E eu não estou acompanhando o crescimento deles. Então, mas o mountain bike é minha paixão no momento. Maravilha. Curtir a vida ali, a família. Respirar um ar puro. Um ar puro, a natureza. E aí, o último recado aí para o público, se você puder dar um conselho, um direcionamento para aqueles meninos que sonham em ser jogador de futebol, né? O que eles precisam fazer? O que você pode passar de recado para eles? O que precisa fazer é insistir o máximo que puder, porque na carreira não é fácil. No meu caso, por exemplo, eu tive uma facilidade, porque eu fui treinar no Fluminense morando em Copacabana. O Fluminense era nas Laranjeiras e eu pegava um ônibus só. Então eu tive essa facilidade. Passei lá até 82 com muita facilidade, porque não encontrei dificuldade de locomoção. A logística, de logística, né? Mas eu via muita gente, muitos jogadores desistirem por causa da logística e até a parte financeira. A dificuldade, que a gente sabe a história de todos os jogadores, e quando os jogadores vencem, todos eles têm praticamente a mesma história, né? Que foi rejeitado em vários clubes, né? Avaliação, mas insistiram. Mas quando um insiste, 30 desistem. Né? Então, o que acontece? O importante é insistir até onde puder.
e ser o profissional sério, treinar, se alimentar bem, entendeu? Estar sempre bem preparado, bem disposto, porque uma hora as coisas acontecem. Seguir firme na batalha, né? Seguir firme na batalha, não desistir, né? E se entender que tem condições, insistir até onde puder, para depois não se tornar um homem frustrado, entendeu? Exatamente. E um conselho que eu dou para os pais também, não tirar esse sonho desses filhos, porque no final eles vão ser culpados, né? Ser cobrados por não ter permitido que o sonho dos seus filhos se realizassem. Apoiar até o final, né? Apoiar até o final. Verdade, isso é importante mesmo. E da questão da disciplina, né, que você falou, que você sempre buscou fazer a diferença, assim como os outros atletas também passaram junto com você na trajetória. A disciplina também é muito importante, né? Você ser ali regrado, determinado e decidido daquilo que você quer, como você falou, perseverar, né? O apoio familiar, né? Porque para Exatamente. chegar sozinho, batalhar sozinho, se não tiver mais alguém ali difícil. junto contigo. E aí é muito difícil, às vezes, para a família que não tem até as condições para isso. Eu vi muito bons jogadores, não performar e não seguir uma carreira por não se dedicar, né? Falta de profissionalismo, falta de disciplina, né? Então, Direcionamento. eu acho que o direcionamento é importante, né? Mas eu não lembro de eu ter tido um direcionamento. O direcionamento foi a vida que me deu, cara. A mentalidade que você então, tinha. Né? a mentalidade e o objetivo. Eu sempre tracei à frente. Tudo bem, você é diferenciado, porque muita gente não faz isso, eu sei disso, né? Mas o importante é você criar um objetivo e saber o que precisa para você alcançar, né? Então, quer dizer, abrir mão de muita coisa, de festinha, de namoradinha, de estar junto com meus amigos. Eu morava em Copacabana. Imagina, Copacabana com final de semana. Apesar de não ter era classe média para baixo, mas final de semana eu ficava em casa ou estava jogando futebol nos torneios e todo mundo se divertindo. Fez diferença. Exatamente, é saber onde quer chegar e estar decidido para poder pagar almejar. Pagar o preço. Isso tem um preço. Com certeza, sempre. Mais uma vez, né, a gente agradece por essa brilhante trajetória, conhecer aí da sua história, não só, né, pelas mídias, mas agora aqui, tendo esses momentos que você falou, teve coisas que às vezes ninguém nem sabia, né, essas histórias, também, coisas inéditas. Nem eu sabia que lembrava, entendeu? Tá vendo? As histórias, as resenhas aí que você não estava lembrando de uma, falou 3, tá vendo? Lembrou de uma, falou 3. Então foi muito bacana e com certeza essa galera aí vai curtir bastante. Bacana. Porque vai ser legado, vai ser aprendizado, vai ser orientação, não só para os atletas, as meninas, os rapazes, os jovens que querem seguir a carreira do futebol, mas são aprendizados para a vida. Muito obrigado mais uma vez, Edinho. E sucesso para vocês aí, tá bom? Edinho, os Manos da Bola agradecem a tua presença. Foi uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente. As portas vão estar sempre abertas aí dos Manos da Bola. Muito obrigado pela presença e tamo junto. Tá ótimo, então. Boa sorte para vocês aí. Muito obrigada. E galera, curte aí, compartilha, porque essa resenha foi extraordinária. Edinho, esse atleta e pessoa excepcional. Então, a gente agradece vocês também estar juntinho com a gente. E agora a gente passa a bola para vocês. Mata no peito e faz o gol. Tamo junto.